Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje trazemos o nosso mano, Atanajudo Paulo, que vai falar um pouco no âmbito psicológico da Igreja dos Calopeteca, os filhos do mundo. Então, Atanajudo, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Nós chegamos aqui para o Sr. Atanajudo nos explicar no âmbito psicológico o que se passa então com essas pessoas que seguem a igreja do Calopetequista, uma vez que o responsável esteja detido ou preso? Bom, eu penso que também aqui é uma questão de, em muitos casos, circunscrever uma instituição numa pessoa. Na verdade, Juscelino Calopeteca era simplesmente o líder. Mas é preciso termos em linha de conta que a Igreja, enquanto uma organização, tem uma direção, não é? Uma direção e, como manda os estatutos, nas instituições, na ausência do líder máximo, há quem sucede. E é assim que, por exemplo, a ala que nos últimos dias desencadeou a ação no Bailundo, tem outro líder. É o Sr. Fernando, não é? O Sr. Fernando. Eu acredito que não podemos aqui de forma muito vaga dizer o que é que se passa com as pessoas. Como deve perceber, a fé é o firme fundamento das coisas que se crê e não se vê. E eu penso que o fundamento apresentado nesta denominação religiosa, que ainda é uma seita, porque não foi legalizada pelo Estado, é apenas o argumento teológico, a linha ideológica religiosa que faz com que se prendam nela. E, bom, a preocupação não é a adoração, a preocupação não é a crença, a preocupação não é a religiosidade. A preocupação é o impacto positivo ou negativo de uma doutrina religiosa para a sociedade. Como devem perceber, desde o caso de 16 de abril de 2016 também, e este muito recente no município de Bailundo, nós estamos a falar de perdas humanas, o que pressupõe dizer que os resultados dos propósitos já são desastrosos para a própria sociedade. E aqui eu chamo a atenção à perspectiva do fundamentalismo religioso. É a própria má interpretação dos preceitos bíblicos. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, que ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso pressupõe dizer que o próprio cristianismo como tal, ele não fere, ou seja, ele não periga a vida humana, ele não mata, mas nós estamos a interpretar de maneira diferente. Hoje, penso que em muitos casos nós já não notamos a pregação do Evangelho, nós pregamos a prosperidade. Então, muitas pessoas vão para determinadas denominações religiosas porque querem realizar a sua vida, querem resolver os seus problemas, muitos porque têm medo de morrer, muitos porque têm medo do inferno. Eu penso que nós devíamos encontrar aqui uma outra linha de entendimento do Evangelho. Que a pregação do Evangelho não é muito, é a minha perspectiva de ver, não é muito o céu, é o amor. Porque quem não viver o amor aqui na terra, não vai viver no céu. Então, o objeto social da religião é a moral. São os bons costumes. É a harmonia social. Agora, nós estamos diante de um fundamentalismo religioso que, por exemplo, o adventista do sétimo dia acha que quem adora no domingo está automaticamente no inferno. Quem está a adorar no domingo e numa outra denominação também acha que aquele está completamente no caminho errado. Aí vamos também em contrassenso com o princípio bíblico segundo o qual não julgue para que não sejas julgado.
Então, há aqui uma situação que é preocupante, de facto, para a nossa realidade. E, na perspectiva sociológica, não psicológica, porque eu sou sociólogo, pode agudizar-se nos próximos tempos. Eu penso que é momento do governo angolano avaliarem muito bem a liberdade religiosa em Angola, esta perspectiva da laicidade do Estado tem que se ver muito bem, porque nos próximos tempos nós podemos ter situações incontroláveis. Feliz ou infelizmente, a própria Bíblia também já cautela estes momentos de perseguição do povo cristão, né? Há aquele projeto segundo o qual o profeta diz: quando forem perseguidos, idem às montanhas, e lá eu estarei para vos proteger, para vos acolher. Então, esta narrativa também já deixa preparada aquela pessoa que está diante de uma fé, de uma convicção religiosa, de que quando me estão a dizer que uma coisa não é para fazer, é normal porque já está aqui, já está escrito. E, portanto, está-se a cumprir o quê? A profecia. Então, eu particularmente não prego a igreja, eu não prego o céu, nem ameaço com o inferno, mas eu prego o amor, porque é essencial que nós, mesmo pensando diferentes, vivamos em harmonia. Mas se eu não concordar com a sua maneira de ser, de fazer, eu vou ser intolerante mediante a sua concepção de fé. E este é o nosso maior desafio. É possível que estas pessoas que sigam não estejam erradas. É possível que elas sejam inocentes quanto às atitudes que tomam, porque elas foram pregadas, manipuladas para agir como estão a agir. O que não deve acontecer é que elas acabem se tornando fundamentalistas, com preceitos teológicos errados. É aqui onde nós devemos exatamente trabalhar. Uma igreja que prega a separação porque lhe dizem, por exemplo, que não pode dormir com seu marido, é boa, mas só aceita ou reflete, critica quem estiver educado, quem tiver preparação mental para perceber que não é este o propósito de quê? De Deus. Uma igreja que prega que você deve envolver-se com um líder religioso para ter prosperidade no aspecto X e Y é boa. Não é. Mas para que ele compreenda, ele precisa ser educado a aprender que aquilo que é errado. Enfim, eu costumo chamar muito a atenção em vão qualquer profecia ou crença religiosa, né, que te ensine a ser mau com o outro. Nenhuma profecia boa tende a prejudicar o quê? O outro. Quando você já chega a este limite, então você deve recuar para perceber que não, este não é o propósito. E mais, a profecia segundo a qual se adora para Deus é errada. Nós adoramos para nós. Porque Deus não precisa de cura. Quem precisa de cura é o homem. Então, eu não entendo essa perspectiva. Eu não entendo essa perspectiva. Por isso adorar não devia ser sacrifício. E como um sociólogo, essas pessoas, se forem orientadas com um psicólogo, um sociólogo, será que eles podem voltar a reconhecer o que eles estão a fazer? Podem sim. Podem por quê? Porque muitas pessoas vão para estas denominações religiosas por causa da situação socioeconômica. Em muitos casos é pobreza, é a fome. Em muitos casos é o desespero, porque quer realizar-se num determinado aspecto e não está conseguindo. Quer ter marido, quer ter, enfim. É a teologia da prosperidade. Quando há esse tipo de situação, eu penso que
a maior arma de transformação de uma nação é a educação. E para mim, educação, não estamos a falar da educação formal, numa primeira instância. Estamos a falar da educação informal, aquela que parte da família, a instrução. Muitas famílias estão desprovidas de valores porque foram constituídas à revelia, foram constituídas, por exemplo, não em conformidade com o que deve ser. Vimos, por causa do contexto de conflito armado e mais, que crianças passaram a educar outras crianças, porque os pais foram muito sérios, porque os pais separaram-se, porque, enfim, nós temos sérios problemas de gênero para resolver. Então, eu preciso que nós precisamos, é importante que nós tomemos consciência que nós precisamos trabalhar o homem. Porque o homem mal instruído é uma arma mortífera. Tomás Hobbes já dizia que o homem no seu estado natural é mau. Então, precisa a intervenção, não só divina, como de outros homens dotados de saberes, para poder modelá-lo. Há outros que dizem que a polícia, às vezes, quando vai lá armada, vai lá fardada, isso traz com que aquelas pessoas que lá se encontram, o astral ou o nervo aumente mais. Será que também, no ponto de vista sociológico, também afeta a pessoa encontrada? A pergunta é, vai ter nervo da polícia por quê? É que, a partir do momento que você passa a ter medo da polícia, alguma coisa já não está bem. Porque a polícia é o órgão republicano do Estado para garantir a ordem e a tranquilidade públicas. Pressupõe dizer que, diante de um polícia, a pessoa deve se sentir o quê? Seguro. Quando diante do polícia o cidadão não se sente seguro alguma coisa, então aí temos que avaliar o quê? As causas. Agora, é importante que o Estado possa fazer todos esses levantamentos, estes estudos, para se encontrar reais as causas destas revoltas. Porque eu não acho correto que os órgãos de Estado devam intervir apenas quando a coisa já estiver já incontrolável. Porque tudo tem um processo, tem um começo, as pessoas organizam, agudizam. É como, por exemplo, construir uma casa, tu começas do caboclo, enfim, até chegar ao teto e mobilá-la. Tu levas algum tempo. Então não se admite que só depois de se tornar grande é que aparece alguém e diga, olha, isso aqui está errado. Então, neste caso também, quer dizer que a administração locais é que às vezes não faz uma boa fiscalização nas suas comunas. Bom, eu não diria não fazem a fiscalização, mas pronto, um dos pilares que muito peca na administração do Estado é a fiscalização. E por quê? Porque às vezes não há condições para fiscalizar. Essas situações às vezes acontecem em zonas recônditas e a própria fiscalização não tem transporte para ir lá. E quando tem, os próprios meios às vezes estão danificados, estão incapacitados de chegar onde... Então, a coisa vai crescendo lá. Só depois de começar a complicar a zona que provavelmente estava acomodada, pronto, aí levanta exatamente, motiva a própria administração do Estado a agir para impedir, né, que o mal se alastre. Eu penso que a nossa administração pública também precisa trabalhar muito nesse sentido. Muito nesse sentido, e isso em todas as áreas. Para fiscalizar a educação, para fiscalizar a saúde, para fiscalizar as obras públicas, tá? Para fiscalizar, por exemplo, a venda de alimentos. Que todos os dias nós temos, por exemplo, pessoas consumindo produtos deteriorados, porque estão em zonas de difícil acesso, onde, por exemplo, as instituições de fiscalização e inspeção não chegam. E para nós terminar a nossa conversa, quais são as recomendações das pessoas que ainda têm ideia de ir a uma religião, a uma determinada religião, com o intuito de encontrar prosperidade e resolução de alguns problemas? Bom, eu penso que aqui a recomendação não é simplesmente para essas pessoas. A recomendação é para todos nós. Porque todos os problemas devem ser resolvidos em cadeia.
com concertação de instituições. Só assim nós vamos resolver. Quando nós pensamos, ele é que precisa, que tem de vir. Ele é que precisa, que tem de vir. Não! Porque o mal que afeta lá, depois afeta aqui. É fundamental que cada instituição faça a sua parte. O Estado precisa redefinir urgentemente, né, a perspectiva da liberdade religiosa. O que é que se admite e não se admite e tal, para permitir também que nós não tenhamos proliferação de muitas igrejas. Dá medo. As igrejas fé apostólicas são perto de 22, 23. Batistas são não sei o que, as pentecostais são incontáveis. Adventistas temos a reformada, temos umas quantas. Enfim, por que se Deus é só um? Quando Paul Kagame, no Ruanda, fechou 500 igrejas, era para evitar exatamente este fenômeno de desigualdades até nas formas de adoração. Porque é importante que se diga que há muitos que não adoram a Deus, adoram os seus deuses. E deuses que provavelmente possam ser perigosos para a convivência harmoniosa. Isso desestrutura o Estado. Então todos nós temos que fazer a nossa parte. As igrejas, aquelas consideradas tradicionais, oficiais, reconhecidas ao nível do Estado angolano, devem ajudar o Estado. As famílias também. Os especialistas nas diferentes áreas. E eu costumo dizer, não olhemos para as pessoas com discriminação, porque você diz, por exemplo, porque aquelas pessoas vão, você não está primeiro a curar, você está a condená-la. E essas pessoas precisam que colhem primeiro, precisam ser tidas e achadas. Não como parte do problema somente, mas como parte da solução. Isso é que deve ser feito. Somos poucos para a construção dessa nação. Então ninguém é desnecessário. O diálogo deve ser antes aprimorado, bastante aprimorado, sem discriminação nem preconceitos, para garantir que aquela pessoa que você tem como ameaça seja a sua aliada na resolução do problema. O problema lá onde ele estiver. Porque eu tenho que sentir que eu tenho incapacidade de chegar a todos os lugares. Então tenho que ter lá pessoas que me possam ajudar. É um problema, de facto, lamentável, eu digo sempre, por causa da perda de vidas humanas. A vida é um bem inalienável. A nossa Constituição defende a vida desde a concepção. Valoriza a vida desde a concepção. Então, é fundamental que todo cidadão tenha esse tipo de consciência. E que tenhamos conflitos de ideias e não conflitos de armas, conflitos de pedras, de material de arremesso que tira a vida do próximo. Podemos discordar, mas vamos discutir, até encontrar uma solução que seja favorável para quem? Para nós dois. E nós, angolanos, sobretudo, precisamos compreender que Deus é só um. E Ele lá no princípio diz, Deus é amor. Chega! O amor, aquele que não se cansa, não ensoberbece, não se mostra. Não está lá. O rei Salomão falou, né? Em Provérbios. Definiu bem o que é o amor. Então, se cada um aplicar este conceito de amor na sua vida, na vida em comunidade, nós vamos deixar de ter, por exemplo, as igrejas como fator de rentabilidade, como fator de realização pessoal. Os indivíduos não conseguem fazer negócio normal e tal, não sei o que, estão à procura da massa, cria uma igreja. E você depois vê, não, profeta X, pastor não sei mais quanto. Nós temos noção o quanto custa formar um pastor. Agora, uma pessoa, 2 meses, ficou aí num quarto fechado, ele próprio sozinho, não sei o que, sai, sou pastor, sou profeta. Faz aí umas adivinhas, pronto, coincide com alguma coisa. Não pode ser. Não pode ser. Então eu penso que devemos avaliar o fenômeno religioso na sua generalidade e não na sua especificidade. O caso Igreja Adventista do Sétimo Dia, Luz do Mundo, que também não é os calupeteiras,
porque é uma perspectiva pejorativa da abordagem, é apenas um caso de um fenômeno religioso maior dentro do cristianismo. E é importante que nos preparemos para um fenômeno religioso para além do cristianismo. Porque Angola é um país aberto ao investimento privado e com ele vêm cidadãos de todas as partes do mundo, estão a fazer a vida aqui, estão a casar com as nossas irmãs, estão a ter filhos de origem, por exemplo, de um determinado país da Ásia, ou da Europa, ou da América, não estou a querer mencionar nomes, mas que são quê? Angolanos. E têm outras confissões religiosas. Há quem está lembrado, por exemplo, nos anos 2009, 2010, um grupo de mulheres começou a se manifestar a partir de Luanda, porque os homens com quem tiveram filhos começaram a arrancar os filhos delas e levar para os seus países de origem para serem doutrinados. Então, este é um fenômeno que nós vamos enfrentar nos próximos dias. Estejamos preparados, porque eles vão discutir direitos que são deles. E então aqui vamos ter que mudar Angola de um país cristão para um país não é multicristianismo, multidimensional do ponto de vista de religião, que vai atender e aceitar, terá de admitir outras religiões como o islamismo, o budismo, enfim, até o ateísmo, que nós aqui também não temos como religião, apenas temos como forma pejorativa para as pessoas que não vão à igreja. Então temos que estar preparados para esses elementos todos. Assim, Ok. nos ajuda com muita coisa, então agradecemos bastante o tempo e muito obrigado por aceitar o nosso convite e outras vezes chamaremos de novo. Muito obrigado. Muito obrigado. Se caso tenha ferido alguém com um ponto de vista, de facto peço desculpas, mas é assim, nós temos que abordar os nossos assuntos de forma desapaixonada, para que possamos encontrar também respostas desapaixonadas para os problemas que nós temos. Muito obrigado. Obrigado. Até lá.